Boa tarde, vamos abrir o programa de hoje com a notícia quente desta terça-feira. O ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal, STF, liberou para julgamento no plenário da Corte a ação que pede a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República em exercício, Michel Temer. No começo do mês passado, Marco Aurélio concedeu uma liminar determinando a instalação de uma comissão especial para analisar o pedido de impeachment de Temer nos moldes do que ocorreu com a presidente afastada Dilma Rousseff. Agora, caberá ao presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, marcar uma data para o julgamento do caso. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Na verdade, o nosso assunto de hoje é um assunto bacana, que vai marcar a oportunidade do pessoal aqui de São José do Rio Preto visitar uma exposição que começa hoje e vai até o mês de agosto aqui na cidade. Começa hoje, então, a partir das 19h30, no Sesc Rio Preto, a abertura da exposição A Queda do Céu, com curadoria de Moacir dos Anjos. Essa mostra reúne trabalhos que evidenciam a progressiva despossessão sofrida por populações indígenas, iniciada em contato involuntário com o colonizador branco. O Moacir está aqui no nosso estúdio hoje, é o nosso entrevistado de hoje, e ele participa ao lado de um dos artistas com trabalhos da exposição, para um bate-papo durante a abertura da exposição. Não é isso mesmo, Moacir? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento que começa hoje e vai até 28 de agosto, né? Isso. No Sesc, em São José do Rio Preto. O que é a queda do céu? E o que você chama, o que vocês chamam, o que a gente chama de despossessão da população indígena, especialmente num país como o Brasil? Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite de estar aqui para conversar sobre a exposição. Bom dia, boa tarde a todos aqui da cidade e da região. Bem, a exposição tem esse título, A Queda do Céu, em função, é uma referência, na verdade é um livro escrito por um ativista e xamã Yanomami, o Davi Copenaua, que escreveu esse livro, que saiu em 2010 na França e saiu recentemente aqui no Brasil também. E nesse livro ele fala da toda a história dele como Yanomami, que saiu, foi morar fora, trabalhou com a FUNAI, depois volta para a aldeia e se torna um ativista e defensor do seu povo. E ao contar essa história dele ao longo desse livro, ele fala também desse mito dentro da cosmogonia dos Yanomami sobre o fim do mundo, que seria justamente a queda do céu. E esse céu cai quando as condições de vida, de sustentabilidade dessa relação entre a floresta, humanos, espíritos, animais, fica frágil bastante que não é mais possível sustentar esse céu, e esse céu cai. E isso é uma metáfora muito forte para esse mundo que a gente vive hoje, onde essas condições de sustentabilidade do mundo são cada vez mais frágeis. E um dos elementos mais frágeis desse mundo que a gente vive, dessas condições de sustentação desse céu, é justamente a população indígena, que tem sofrido ao longo de séculos muitas e incontáveis violências, diversas agressões, de modo geral, de diversas maneiras, por diversos meios. E não apenas no Brasil, né, mas em várias partes do mundo, não é isso? Não apenas no Brasil. Eu acho que essas agressões são a marca, talvez, é aquilo que distingue o processo colonizador, né, do chamado Novo Mundo, né? Quando populações europeias descobrem, ou seja, chegam, descobrem não porque já existiam povos nativos nessas regiões, mas que chegam, invadem e conquistam à força, né, essas localidades, e a partir daí, desse encontro inicial, involuntário para os nativos, para os indígenas, né, claro, começa a desencadear uma série de violências pela posse daquele pedaço de terra, daquele território, né. Então, o Copenaua, nesse livro, A Queda do Céu, chama atenção para o fato de que essas violências chegam a um ponto de não só enfraquecer essas populações, mas de matá-las mesmo, né? Leva à mortandade por doenças, ao assassinato, pela disputa de terras, etc. E faz com que os xamãs, que são aqueles responsáveis por chamar os espíritos e fazer com que eles sustentem esse céu, né,
adoeçam, morram e não sejam mais capazes de fazer o seu papel. E é nesse sentido que esse mito Yanomami pode nos alertar para um processo que está em curso, que é esse processo de destruição das nossas próprias condições de vida, né? Fruto dos nossos próprios atos frente a essas populações e frente ao meio ambiente que deveríamos cuidar, preservar, mas que infelizmente estamos numa escalada vertiginosa, né, em busca de um suposto desenvolvimento, um padrão de desenvolvimento cada vez maior, estamos acabando justamente com as condições necessárias para a nossa própria sobrevivência. As formas de destruição, como você disse agora, são várias, além da matança pela ganância, da posse da terra, essa coisa toda, mas pela simples transmissão de doenças que os indígenas, por exemplo, não conheciam, eles não tinham esse problema. O colonizador que trouxe também mais esse malefício para eles, né? Exato, a própria presença, o próprio contato físico já traz malefícios, já traz doenças, né? Exato. Além disso, houve casos documentados, inclusive aqui no Brasil, nos anos 40, 50, 60 e dizem que até mais recentemente, né, de jogarem de avião roupas contaminadas com vírus da gripe em cima de aldeias, de forma que ao vestir aquelas roupas eles se contaminaram também e morreram assim às centenas. Isso é coisa documentada, documento oficial inclusive, que ficou guardado, escondido por décadas e recentemente foram revelados no contexto da Comissão Nacional da Verdade, que tinha uma seção específica sobre violências cometidas Olha que coisa, sobre quase populações que indígenas. uma guerra bacteriológica, qualquer coisa assim, né? É isso. No fundo é isso, né? E claro, além disso tem a questão da mineração, Isso. muitas vezes legal ou ilegal, ilegal pior ainda, porque não tem mínimas condições de controle, né? E mesmo a legal, que leva muitas vezes a acidentes, como vimos em Mariana recentemente, Pois é. com um desastre ambiental, inclusive passando pelo meio de terras indígenas, dos Krenak, ali em Minas Gerais. Temos a questão do acesso à água, né, através do uso dos rios para fazer barragens, que muitas vezes provoca também desequilíbrios ecológicos imensos. O exemplo mais recente é Belo Monte, atualmente. Belo Monte né, o exemplo mais candente aí. Temos a questão também do desmatamento, seja para extração de árvores, de madeira, que não são renováveis no curso de séculos, como também para desmatamento para fins de plantação de soja, por exemplo, né? Ou seja, no modelo desenvolvimentista que é completamente entrópico, que acaba com os nossos próprios meios de sobrevivência, né? Você é um desenvolvimentismo, em nome desse desenvolvimentismo a todo custo, você termina aniquilando culturas, populações, condições de vida para as gerações futuras. Enfim, é uma série de violências, né, que a gente, de alguma maneira, termina quase naturalizando elas, né? Como se não houvesse outros meios de a gente viver nesse mundo. A gente acaba aceitando aquilo como uma coisa inevitável, né? E não é, claro que não é assim, né? Não deveria ser assim, né? Uma coisa inevitável e essas populações indígenas são quase como um pequeno empecilho que precisa ser retirado de alguma maneira, porque, não, afinal de contas, são índios. Moacir, através de que obras, de que trabalhos artísticos você consegue mostrar na exposição essa realidade preocupante, essa realidade cruel que já atravessa décadas, não, séculos no Brasil e, como eu disse, em outras partes do mundo também. Como é que você mostra? O que tem na exposição? O que a gente pode ver na exposição que começa hoje no Sesc em Rio Preto? Então, na exposição a gente vai ver um conjunto de artistas brasileiros e não brasileiros, né? A maior parte deles brasileiros, de artistas brasileiros, mas também alguns artistas da América Latina e mesmo um artista alemão, mas que lida com essas questões na América Latina, que lançam mão de meios variados de expressão. Você tem fotografia, você tem desenho, instalações, vídeos, filmes, enfim, objetos, textos, enfim, uma série de desenhos, uma série de meios através dos quais eles ou comentam, ou se posicionam, ou alertam, ou mesmo documentam modos de resistência a essa situação, né? O que é curioso, Zé Luiz, é que, apesar da importância e da gravidade dessa situação, a arte brasileira, e em particular a arte contemporânea brasileira, pouco tem se voltado para essa questão.
É engraçado como isso reflete um pouco a pouca importância que as populações indígenas, a questão indígena no Brasil, tem na sociedade como um todo. É verdade. Talvez tenha havido algum momento de um pouco mais de presença lá no modernismo, qualquer coisa assim, mas já tem 80 anos, quer dizer, e mesmo assim era um tipo de representação quase idílica de um índio passado, índio, o resgate de uma figura brasileira. Exato. Não era nenhuma denúncia. Não era uma denúncia, era a busca de um bom selvagem brasileiro, de um típico brasileiro. Né? Exato. E mais recentemente, né, com todas essas questões postas em pauta, ainda assim, são poucos os artistas que se debruçam sobre essa questão. E nessa exposição estão, se não todos eles representados, que existem outros além desse, mas boa parte dos artistas brasileiros que lidam com essa questão estão representados nessa exposição com algumas obras. Alguns deles, como Cláudia Andujar, a fotógrafa, ou Cildo Meirelles, ou Ana Bela Geiger, que são artistas já muito consolidados, já de uma geração que inicia seus trabalhos nos anos 60, tem tratado dessa questão de um modo continuado na sua carreira. Não somente sobre isso, mas sempre estão tocando nessa questão ao longo de suas carreiras. E outros que estão na exposição não fazem isso de uma forma sistemática, mas têm obras pontuais importantes sobre essa questão, que são sempre evocadas, são sempre lembradas, são sempre trazidas à discussão quando o tema é esse. Então, a exposição busca articular colocar no mesmo ambiente, no mesmo exposição, essas diversas vozes que ao longo dos anos têm se ocupado, têm tratado dessas questões. Eu acho que a gente tem algumas imagens da exposição, eu gostaria de exibir essas imagens que você fosse comentando à medida que a gente fosse mostrando a exposição. Vamos lá. Pois não. Essa é uma série de fotografias de uma artista chilena, chamada Paz Errázuriz. É uma fotógrafa que já tem 80 e poucos anos e que tem tratado ao longo de sua trajetória várias populações que são despossuídas, como para mencionar o termo. Bom, aí já é outro artista. Mas a Paz, falando um pouco da imagem anterior, essa daqui que vocês estão vendo, ela retrata uma população dos Kawasca, é uma tribo no sul do Chile, que hoje em dia praticamente desapareceu. Quando ela fez essas fotografias nos anos 90, só existiam 30 Kawasca remanescentes. Nossa. E quase todos ou alcoolizados ou deprimidos, em depressão. E tem um fato muito curioso e muito forte e contundente sobre essa tribo, essa etnia dos Kawasca, é que no final do século XIX, 11 deles foram raptados por um grupo de antropólogos europeus e levados para a Europa para serem objetos de exposição em feiras. Aquelas feiras mundiais em Paris, em Berlim, em Zurique. E desses 11, 7 morreram nessa viagem, nessas condições, e 4 voltaram para o Chile. E somente há 6 anos atrás é que os restos mortais desses que morreram foram repatriados para serem enterrados no Chile, há 6 anos atrás. E ficaram durante quase um século, ou mais de um século, em museus antropológicos, os corpos dele em museus antropológicos para serem estudados. Isso revela como o próprio antropólogo enxergava a população indígena como um objeto de atração, uma coisa... Um animal qualquer. Exatamente, parece exatamente isso. Então, é uma artista não brasileira, mas que trata dessas questões, porque o objetivo da exposição também é não tratar da questão só restrita ao Brasil. Pois é, até porque existe quase que um pan-indianismo, né? Uma coisa mais generalizada, né? E, todos os países da América, por exemplo, protagonizaram momentos como esses, né? Não há dúvida. Exato, né? Eu acho que essa divisão, essa distinção geopolítica entre Brasil, Chile, Argentina, Peru, não faz sentido muito do quanto a gente pensa num Brasil ou numa América pré-colonização. Né? Exato. Então a ideia foi quebrar um pouco essa questão, dizer que o problema é geral e não é só restrito ao Brasil, e mesmo não faz sentido tratar disso como uma questão só nacional. Como se as fronteiras resolvessem ou explicassem isso. Né? Não exatamente. Bom, a foto seguinte a gente estava vendo, tem uma série de imagens ali. É o trabalho do Paulo Nazaré, que é um jovem artista mineiro, que também trabalha muito com essa questão indígena. E essa é uma série que ele chama Produtos de Genocídio. Você vê algumas imagens ali, que ele faz um clube de futebol Guarani, Tupi Futebol Clube, Guarani, Açúcar e Moré, aí tem uma construtora chamada Azteca. Enfim, ele mostra nesses trabalhos, em outros que estão na exposição, como esses nomes de tribos são apropriadas
pelo sistema capitalista, pelo sistema mercantil, né, e esvaziadas do seu conteúdo simbólico, da sua importância como referência a uma tribo que existe ou já existiu. Então, como fossem os produtos do genocídio. O que resta do genocídio são aqueles nomes que são reutilizados para vender produtos quaisquer, como açúcar ou construtora, ou mesmo para servir de nome de um time de futebol. Time de futebol, sem dúvida. Bacana. Temos mais imagens? Vamos ver? Vamos lá. Isso são 2 vídeos do Vincent Carelli. Vincent Carelli é o criador de um importante projeto chamado Vídeo nas Aldeias, que ele leva para aldeias em todo o Brasil a tecnologia de fazer vídeos para que os próprios indígenas possam fazer e mostrar a sua visão de mundo. Bacana. Isso é um projeto que tem mais de 25 anos, é um projeto sediado em Olinda, em Pernambuco, mas que tem um alcance nacional. Nesse caso... Sim, essa sim é uma grande forma de integração, né? Isso. Você está levando ao indígena um meio, um instrumento, uma ferramenta para que vai permitir que a visão dele seja... Eles próprios narrem suas histórias. Te interrompi, desculpa. Não. Essa é a Cláudia Andujá, que é uma grande fotógrafa que nasceu na Hungria, mas veio muito jovem para o Brasil nos anos 50. E temos na exposição uma sala com mais de uma dezena, quase 15 fotografias dela, e um vídeo, em que ela mostra um pouco desse processo de desmonte ou de desmanche da vida dos Yanomami a partir dos anos 70, quando a região começa a ser rasgada pelas estradas, pela Perimetral Norte, que fazia parte daquele complexo da Transamazônica, e pela chegada do garimpo ilegal na região. Exato. Então, naquele momento ela está vivendo com os Yanomami, fotografando os Yanomami, e ela testemunha esse processo de dissolução daquela forma de vida, né? Os Yanomami talvez tenham sido um dos últimos, né? O mais recente exemplo dessa questão. Esse é outro trabalho da Cláudia Andujá, os Yanomami, chamado Marcados. E eles estão marcados com esses números aí, que vocês podem ver na fotografia, porque essas fotografias foram feitas originalmente como uma forma de fazer fichas médicas para eles, para poder salvá-los do processo de doenças que eles estavam sofrendo. Foi a própria Cláudia Andujá, como fotógrafa, na companhia de 2 médicos voluntários, foram para a terra Yanomami e tentaram fazer fichas médicas e acompanhar eles ao longo do tempo, vacinando. Facilitar a identificação deles. Era a única forma de identificar, porque eles não tinham nomes como nós, fixos como nós temos. Exato. Então a única maneira de identificar era fotografar e numerar. O que é uma violência, sem dúvida, do ponto de vista simbólico para eles, que aquilo não faz o menor sentido, essa marcação, né? Mas como ela chama esse trabalho, eram marcados para viver e não marcados para morrer, como existe em outros casos, questão dos campos de concentração, quando as pessoas eram marcadas para morrer em seguida. Talvez não fosse a coisa mais normal de se fazer ali, mas era muito sensato, precisava ser feito, né? Era um jeito de tentar salvar, né? Bacana. E é interessante como essas fotografias, primeiro, foram utilizadas no campo da saúde mesmo. Ela não estava preocupada em fazer um trabalho artístico com aquilo. Claro. Só mais de 20 anos depois é que ela pega essas fotografias, amplia... Olha o que eu fiz aqui. E pode ajudar novamente a causa Yanomami, inserindo elas agora não no campo da saúde, mas no campo da arte. Sem dúvida. Então existe na exposição também essa ambiguidade, muitas vezes, entre o que é feito para o campo da arte e o que é feito para o campo da política estrito sensu, ou da saúde nesse caso. E é interessante notar como esses campos muitas vezes se comunicam. Mas eu não sei se a gente tem mais imagens ainda, eu tenho a impressão que não, né? Acho que a gente já mostrou. Mas temos ainda alguma coisa? Eu gostaria até... daqui a pouco você comenta isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E hoje, a autoridade brasileira, as autoridades, mudou um pouco essa questão do indígena? Continua havendo esse problema ou não há mais o problema porque não existem mais culturas indígenas expressivas, porque já foram todas quase que exterminadas, né? Houve, como você falou, um genocídio mesmo no nosso país. E aí? Eu acho que, infelizmente, não melhorou. Ela continua com a mesma gravidade de sempre. Quando a gente cita o exemplo de Belo Monte, a gente vê que é muito recente, né? Atualmente, hoje, está ocorrendo. Né? Hoje temos a violência talvez tão intensa quanto existiu no passado, com ataques constantes
a comunidades indígenas pela posse da terra mesmo. Agora, mais recentemente, tem ainda grande visibilidade a questão no Mato Grosso do Sul, dos Guarani Kaiowá, a disputa pela terra que pertence a eles, inclusive legalmente, né? Não estou falando nem só em termos ancestrais, mas legalmente definida em lei, mas essa terra mesmo está em disputa. Você tem agora no Congresso Nacional a discussão de um projeto de lei que tira da FUNAI o poder de demarcar terras e leva para dentro, quer levar para dentro do Congresso Nacional esse poder de demarcar as terras indígenas, ou seja, um Congresso Nacional que, como sabemos, é dominado em grande parte por uma bancada chamada ruralista, sem né? dúvida. Ou a bancada do boi, como se chama, né? Ou seja, é como entregar o galinheiro à raposa, né? Como se diz. Então, é uma disputa ainda muito forte. O que existe hoje, talvez, ao lado dessa continuada violência, é uma tentativa de reorganização das comunidades indígenas para resistir a essa situação. Né? Existem muitas comunidades indígenas que estão num processo de resgate de suas identidades, de resgate daquelas marcas linguísticas, corporais, de adornos e tal, para reivindicar, inclusive, a sua etnia, a sua identidade indígena e, com isso, pleitear o direito à terra em que eles vivem. Sem dúvida. Moacir, a gente estava vendo uma outra imagem aí, e agora há pouco você me mostrou também uma que está no seu celular, não sei se a gente tem aí, mas esse aqui é um conjunto de monóculos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Aqueles conjuntos de monóculos fazem parte de um trabalho do Cildo Meirelles, que é um desses artistas que continuamente na sua trajetória tem tratado dessa questão indígena. É um trabalho dos anos 70, chamado Sal Sem Carne, feito em Goiás, onde ele morava na época, na região, em várias cidades de Goiás, onde nesses monóculos você tem uma série de fotografias que confunde, que combina fotos feitas em aldeias indígenas e fotos feitas em pequenas cidades do interior daquela região, onde existia não só essa troca, mas existiam conflitos também entre os indígenas e os brancos, as comunidades católicas da região. E então ele mistura todas essas imagens desses monóculos e ao mesmo tempo tem um áudio, tem um som também esse trabalho, em que é fruto de um disco que ele fez na época, onde um lado do disco são gravações feitas nas comunidades indígenas e o outro lado do disco eram gravações feitas em festas religiosas da região, etc. De alguma maneira ele põe em confronto, em contato essas diferentes culturas, de alguma maneira trazendo para o espectador, para o visitante, esse fato cultural da sociedade brasileira, que é o contato, o contágio, o convívio entre essas diferentes culturas. Muitas vezes violento, mas outras vezes também harmonioso. E esse contato, essa interação, essa interatividade é possível também ao visitante da exposição? Isso. Ele pode olhar o monóculo ali? Esse é um dos trabalhos que o visitante pode interagir fisicamente com a peça. Temos fones de ouvido, onde o visitante vai poder escutar esse áudio, como mencionei, ao mesmo tempo que vai ver as imagens. Do mesmo jeito, o Paulo Nazaré, que eu falei anteriormente, dos produtos do genocídio, tem uns panfletos lá que o visitante também pode pegar e levar para casa aquele exemplo dos produtos do genocídio. Como se fosse uma publicidade São panfletos que ele pode do genocídio. Levar para casa. Tá certo. Tem mais alguma imagem ainda? Essa é outra foto da Cláudia Andujar, essa oca pegando fogo, que é uma imagem grande e muito eloquente a respeito, né, desse processo de violência e de conflitos que existem na região. Aí é um estilo do vídeo do Vansan Carelli, que é um índio que ele narra para a câmera, ele mostra onde estão enterrados vários parentes deles que foram mortos no processo de luta com os fazendeiros do local, isso é lá na região dos Guarani Kaiowá. Aí mais uma foto da Cláudia Andujar, dos marcados, isso é dos anos 70, aliás, começo dos anos 80. Bacana. Uma foto aí Ordem em progresso. Que está... Bacana, muito... De novo a pauta. Muito legal. Bom, essa exposição, então, como eu já disse, começa hoje, vai até agosto, mas não precisa esperar agosto para visitar o Sesc, não, porque realmente é uma coisa bastante importante. Aliás, se a pessoa voltar mais de uma vez, já que nós vamos ter bastante tempo, acho que é bem legal, vai aproveitar mais, não é isso, Moacir? Isso, eu acho que é uma exposição que permite várias visitas e leituras, até porque, embora tenhamos vários trabalhos que você possa ver numa visita só, tem alguns outros
uns vídeos e instalações que demandam um pouco mais de tempo e calma do visitante para ele se aproximar do trabalho. Bom, mas eu acho que é uma questão fundamental, uma questão que não dá para ser contornada do Brasil de hoje. É preciso enfrentá-la e a arte é uma dessas frentes através da qual essa questão pode ser enfrentada. Precisamos discutir esse assunto, precisamos conversar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Né? É o único meio da gente começar a tentar resolver, se o objetivo fosse exatamente, se for resolver, o objetivo, a gente tem que começar a conversar. Bom, a exposição começa hoje, vai até em agosto, eu já disse aqui. Ela pode ser visitada diariamente das 13h30 às 21h30, é isso? É de terça a sexta, das 13h30 às 21h30 e aos sábados e domingos, das 10 às 18h30. Às segundas-feiras, o Sesc tem uma folguinha lá para o pessoal. Só lembrando, Zé Luiz, que hoje à noite, na abertura, vai ter eu vou estar lá e vou fazer uma conversa, uma palestra sobre as questões em torno da exposição. Então, quem puder chegar hoje, estiver lá às 7h30, está convidado, é gratuito, no Teatro do Sesc. Essa abertura vai ser no Teatro do Sesc. A exposição está funcionando... A exposição está funcionando no Sesc e no Teatro, às 7h30, terá esse bate-papo sobre a exposição. Bacana, imperdível, né? Primeiro, ter a oportunidade de conversar ali, de ouvir o curador dessa exposição, o Moacir, que ao lado de um artista, vai estar discutindo algumas desses aspectos que a gente conversou aqui hoje, e depois ver essas peças todas, né? Fotografias, essas quase que instalações, essa coisa dos monóculos ali, que ajudam a fazer com que as pessoas compreendam um pouco a gravidade do que aconteceu nesses últimos 500 anos no Brasil, e mais que isso, em outros países do mundo. É muito, muito bacana isso. Tem uma passagem de um livro que depois se tornou um filme, que trata do problema na África do Sul, que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos, e o filme começa no momento em que cai do céu de um avião, um piloto de avião jogou para fora uma garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola atingiu um indígena ali embaixo, e aquilo começa toda uma discussão em torno... Que maluco que é isso, né? Como foi muito grande essa invasão, como foi muito poderosa essa invasão, como foi muito forte, né, Marcelo? Eu acho que até hoje nós sentimos as marcas desse contato, né, desse encontro, né? E eu acho que nós falamos muito hoje, né, de grande crise ecológica, de fim do mundo e não sei o quê. Eu acho que como dizem alguns antropólogos, o fim do mundo para essas comunidades já existiu. Pois é. E faz 500 anos que o mundo acabou para eles. Então, talvez, como Eduardo Viveiros de Castro diz, nós tenhamos muito o que aprender com as populações indígenas, porque elas já sabem como é viver depois que o mundo acaba. Então, é preciso prestar atenção no que elas têm para nos dizer. É a queda do céu. A queda do céu. Bacana. Eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. Mais uma vez, reafirmar o convite para as pessoas comparecerem e visitarem. Hoje é a abertura no Sesc, às 19h30. E a partir de hoje, de toda terça a sexta, e depois também no sábado e domingos em outros horários, essa exposição na área de convivência do Sesc. Imperdível, porque em outros locais não vai ter jeito de ver reunidas todas essas... é uma oportunidade bem especial para ver essas obras reunidas. Legal. Obrigado pela presença e sucesso, viu, Obrigado também. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa nessa edição do Opinião Cidade, desde já convidando para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.